Você já parou para pensar se Jair Bolsonaro poderia entrar numa cela comum antes mesmo de todos os recursos serem julgados? Essa é a pergunta que a grande mídia evita fazer, porque a verdade por trás dela muda tudo. Hoje vamos revelar o que estão nos bastidores da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal que formaliza as denúncias de Bolsonaro, e por isso não significa prisão imediata, pelo menos por enquanto. Prepare-se, o que vem a seguir desmonta narrativas. Mas o que veio depois, ninguém esperava. Em 11 de setembro de 2025, a primeira turma do STF condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e outros crimes. Nesta quarta-feira, 22 de outubro, foi publicado o acórdão que formaliza essas reportagens, o documento oficial que consolida o voto da turma e abre prazos para os próximos recursos de defesa. Com esta publicação, começa a contagem de 5 dias úteis para embargos de declaração e 15 dias para embargos infringentes. Mas aqui está o ponto que ninguém explica direito. A publicação do acórdão não significa execução imediata da pena. A notificação só poderá começar a ser cumprida quando não houver mais recursos, quando o processo transitar em julgado. E é aqui que a história muda completamente. O acórdão, com quase 2.000 páginas, reúne todo o relatório do julgamento, os votos dos ministros e a fundamentação completa da publicação. Nele, o STF afirma que existia uma estrutura hierarquizada e organizada para divulgar a desinformação, desacreditar o sistema eleitoral e medidas articulares para impedir a posse do novo governo. A publicação marca oficialmente o início da contagem dos prazos para a defesa recorrer. A defesa de Bolsonaro tem 5 dias para apresentar embargos de declaração, um tipo de recurso que serve apenas para apontar contradições, omissões ou dúvidas no julgamento. Já os embargos infringentes, que poderiam reverter o resultado, só são aceitos se pelo menos 2 ministros tiverem votado pela absolvição. E isso não aconteceu. O cartaz foi de 4-1. Enquanto isso, Bolsonaro segue em prisão domiciliar por outro processo, o que investiga a suposta interferência de seu filho Eduardo Bolsonaro nas apurações de 8 de janeiro. Mas esse tempo de prisão domiciliar não será abatido da pena de 27 anos e 3 meses, porque os processos são diferentes. O que ele fez a seguir vai te deixar sem palavras. A defesa do ex-presidente divulgou uma nota afirmando que recebeu as reportagens com profunda discordância e indignação, chamando as penas de absurdamente excessivas e desproporcionais. Já o relator Alexandre de Moraes afirmou que as provas demonstram atuação coordenada de civis e militares, com uso de estrutura estatal e recursos públicos para promover um golpe. A grande mídia correu para espalhar manchetes: a justiça foi feita, Bolsonaro condenado, o Estado de Direito vencido. Mas, por trás desse discurso, o que quase ninguém mostra é que o processo ainda está longe do fim. Há recursos pendentes, embargos em aberto e muitos detalhes técnicos que podem mudar o boato dessa história. E enquanto a opinião pública é levada a acreditar que tudo terminou, o que acontece nos bastidores é um jogo de tempo, estratégia e poder. Mas o que veio depois, ninguém esperava. Sob o ponto de vista de quem defende a liberdade e o direito à verdade, há contradições claras nesse processo. O julgamento foi rápido, com penas altíssimas, mas a execução depende de etapas burocráticas. A mídia mostra a condenação histórica, mas não explica o que realmente muda na prática. Há um uso político e simbólico das decisões judiciais, transformando tribunais em arenas de guerra ideológica. E quando a justiça passa a ser instrumento de narrativa, não de transparência, quem perde é o cidadão comum. Imagine uma grande muralha de pedra. Do lado de fora, o povo só vê a fachada, as manchetes, as sentenças. Mas atrás dessa muralha existem corredores secretos, portas escondidas, alçapões e caminhos que poucos conhecem. É ali que o verdadeiro poder circula. E é aí que as decisões que moldam o país realmente acontecem. O que ele fez a seguir vai te deixar sem palavras. Com a publicação do acórdão, o sistema lançou a fase final da narrativa, a justiça vencida. Mas a virada real é que nada acabou. Os recursos continuam, a defesa segue concorrente, e a possibilidade de reversão, embora pequena, ainda exista. Enquanto isso, o mesmo sistema que diz agir em nome da democracia é o que fecha as portas para o debate, censurar vozes divergentes e decidir quem pode ou não falar. A muralha da justiça parece sólida, mas dentro dela há acordos, conveniências e disputas de poder. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer um que ouse desafiar o sistema. E é aqui que a história muda completamente. Se um ex-presidente pode ser condenado e ainda assim não ir direto para a prisão,
O que isso revela sobre o funcionamento real do sistema de poder no Brasil? Que nomes, dados e decisões estão sendo usados para transformar justiça em espetáculo? E mais, quem ganha quando o povo acredita que tudo acabou, mas nos bastidores o jogo continua? Pense nisso. Porque se a muralha é alta e parece firme, pode ser apenas um cenário de teatro, bonito por fora, mas oco por dentro. Deixe seu comentário. Você acredita que essas reportagens serão realmente cumpridas, ou será mais uma peça do roteiro político brasileiro? Aqui no Bastidores da Política, a verdade tem vez e voz.